Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos todos alegres, porque estamos na presença de Deus. Estamos chegando ao final de um ano turbulento, um ano difícil, mas podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. E nesse ano difícil, aprove Deus que nós pudéssemos reviver 40 dias de rendição. E Deus tem nos abençoado tremendamente com a sua palavra. Muitos foram os verbos que trouxe alento, esperança, motivação, encorajamento, para que nós pudéssemos assim estar voltando aos primórdios, para enfrentar a um ano que está por vir, 2022, sendo encorajado pelo Espírito Santo, para continuar dando testemunho da sua palavra. O verbo dessa semana foi o verbo servir, tinha um cartaz aqui, era um dos nossos pilares. E nós temos colocado em prática desde 2010, em vivermos uma igreja com o propósito de adorar, de servir, de viver em comunhão, de fazer missões. E isso tem sido o norte desta igreja. Em alguns momentos até parece que nós paramos um pouco, mas hoje eu pedi até a nossa irmã Flávia que pudesse me enviar a visão e a missão da igreja, para que eu pudesse estar revivendo com vocês e que Deus possa fixar no nosso coração a visão e a missão da igreja a qual nós servimos a Deus aqui neste lugar. E eu gostaria que nesse dia, final de ano, nós pudéssemos estar pedindo ao Senhor, de maneira que todos nós pudéssemos estar dizendo ao Senhor: eu preciso, eu quero ser renovado, eu quero ser inspirado, eu quero mais uma vez, eu quero servir ao Senhor com toda a inteireza do meu coração. Em 2010, nós fizemos a nossa declaração de fé e pedimos a Deus que nos desse uma visão e uma missão. Talvez você que está aqui hoje ainda não ouviu qual é a visão e a missão da sua igreja, mas está muito ligada ao que nós vamos falar hoje. A Igreja Batista Fonte da Vida é uma igreja com propósito. Aqui dentro todo cristão é um ministro, fora daqui todos somos missionários, discipuladores, expressando a verdadeira adoração em comunhão para a edificação do corpo de Cristo. Podemos dizer ainda sobre nossa visão que queremos ser uma igreja que cumpre o papel espiritual e social e relevante na comunidade na qual está inserida. B, queremos ser uma igreja que, de posse de um programa de discipulado eficiente e bíblico, capacite os seus membros para o exercício do ministério e para a vida. C, queremos ser uma igreja que faça a diferença na vida das pessoas por meio da pregação, da música e do testemunho. Queremos ser uma igreja onde cada dia crente sinta-se feliz no desempenho do serviço, o ministério que nós estamos a falar nesta noite, o ministério do serviço, o servir a Deus. Queremos ser uma igreja que procura apresentar às suas fileiras
os perdidos da sua comunidade através das nossas orações. Queremos ser uma igreja onde cada crente encontre um lugar de serviço com descoberta dos dons e tenha prazer de fazer a diferença. Queremos ser uma igreja que cumpra fielmente a sua vocação missionária. Queremos ser uma igreja onde a mensagem apresente Jesus como de fato Ele é vivo, deumbrado de glória a Deus. Mas a missão da nossa igreja, meus amados irmãos, a Igreja Batista Fonte da Vida existe para trazer de volta o homem à comunhão e adoração a Deus por meio da mensagem salvadora de Cristo, assumindo o compromisso de servir, amar, discipular uns aos outros na realização da grande obra do ministério de Cristo na terra. A nossa missão, a Igreja Batista Fonte da Vida, tem a missão de viver adorando a Deus, proclamar a mensagem salvadora de Cristo, promover a comunhão do corpo de Cristo, servir ao próximo, treinar obreiros para o exercício do seu ministério. Aqui está, meus irmãos, a visão e a missão da nossa igreja, e eu gostaria, em nome do Senhor Jesus, que nós pudéssemos voltar a fixar na nossa mente e pedir ao Espírito Santo que coloque essas verdades dentro do nosso coração e que nós venhamos ter propósito em tudo aquilo que nós fazemos. Se é um ministério de louvor, é um ministério de louvor com propósito, para adorar, servir e bendizer o Senhor. Se é um ministério de serviço que um dia nós já tivemos aqui, e quando começamos aqui, colocamos dentro do nosso coração o desejo de entrar em uma rua e capacitar todos os crentes a se envolver e pintar aquela rua toda, colocar a nossa marca naquela comunidade. Colocamos no nosso coração de andarmos unidos, servindo uns aos outros, fazendo assim com que, através da comunhão do Espírito Santo, o próprio Espírito Santo traga a alegria espiritual para que nós possamos evidenciar a multiforme soberana de Deus e fazer com que as pessoas vejam em nós Jesus Cristo, o Senhor. E muitas vezes, como a igreja que nós vamos agora, escolhemos o tema, nós nos perdemos no meio do caminho. A igreja de Corintos era uma igreja capacitada de dons, de talentos. Era uma igreja rica, situada em uma localidade de muita prosperidade. Havia dentro daquela igreja muitas pessoas talentosas. Mas a Bíblia diz que quando os de Crói informaram a Moisés o que estava acontecendo ali, trouxe tristeza ao coração de Moisés, porque verdadeiramente eles tinham esquecido, porque verdadeiramente Cristo se entregou para ser imolado, para que nós pudéssemos estar vivos e ter esperança de vida eterna. Muitas vezes, irmãos, em Cristo Jesus, nós estamos precisando nos reavaliar, como já estudamos esse ano. Pedir ao Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, eu me encontro assim. E a minha palavra nessa semana, pedindo a Deus, Deus me dê um renovo, eu quero. Mas eu quero também que o Senhor me use para desafiar a tua igreja, aleluia.
para que a tua igreja possa voltar a sentir aquilo que sentíamos no passado. Não quero falar de outros, não quero falar 2010, 2011, 2012, quando nós aqui temos fotos, temos muitas coisas para testemunhar, de casas que nós ajudamos, de pessoas que nós estávamos ali. Eu me lembro que eu trouxe um pregador para aqui em um aniversário. Ele disse para mim: pastor Pereira, eu vejo você um Josué. Aí eu olho para hoje. Se ele chegasse aqui hoje e dizia: pastor, eu vejo o senhor totalmente diferente, acovardado, meio comedido. Eu vejo o senhor diferente. A sua igreja também está diferente, porque a igreja é o retrato daquilo que o pastor é. E eu quero desafiar aqueles que estão comigo ainda aqui, que nós venhamos estar a pedir ao Eterno força. Além de força, entendimento do Espírito. E além do entendimento do Espírito Santo, encorajamento do Espírito Santo, para que nós possamos nos humilhar, nos render e buscar o Eterno de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, porque saberemos que seremos achados por Ele, e a vitória dEle é a vitória da igreja, e unidos nós vamos fazer diferença para as pessoas que esperam de nós. Não o que estava vivendo a igreja aos Coríntios. O texto de Coríntios 12, capítulo 12, versículo 25, diz assim: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. Para cuidarmos de uns dos outros. Eu quero convidar você a curvar sua cabeça, porque nós precisamos do Eterno para fazer isso. Soberano e eterno Deus, nós estamos aqui como igreja, queremos colocar nossa vida diante do teu altar. Queremos te pedir, Senhor nosso Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, e que nós possamos aprender com o Senhor. Aprender com o apóstolo Paulo, que foi dirigido pelo Espírito Santo para escrever a uma igreja que tinha perdido o compromisso de te servir, de te adorar e dar testemunho da tua palavra. Mas que essa mesma palavra que foi dirigida a ele está sendo dirigida agora a nós como igreja, e nós precisamos da ajuda, do socorro do Senhor. E nesta noite eu quero te pedir, meu Deus, que ainda me use para falar, despertar a tua igreja, despertar a mim mesmo para buscar a fazer a tua vontade em nome do Senhor. Faz isso por nós e nós, em nome de Jesus. Meus irmãos, eu quero desafiá-los para cuidarmos uns dos outros. Precisamos ter uma vida de total rendição ao Senhor. Eu tenho colocado no meu coração, meus irmãos, agora com o Ministério de Família, eu quero pedir até ajuda. Já tem uns diáconos que já estão junto conosco. Todas as quinta-feiras, quem quiser estar junto conosco, nós estamos jejuando. E esse jejum, Samuel, não é para pedir um carro ao Senhor, não é para pedir um emprego ao Senhor, uma posição social. Esse jejum é para que eu tenha o compromisso de dizer: Senhor, eu estou aqui como esteve Jesus, quando subiu ao monte para passar 40 dias e 40 noites em jejum e oração,
para que ele pudesse ter força, para que ele pudesse ter coragem, para que ele pudesse ter ousadia, para cumprir aquilo que o Senhor tem determinado, ou tinha determinado para ele. O jejum é para que nós sejamos renovados, inspirados, instruídos e, oh aleluia! Como sempre eu tenho dito, pedindo inspiração, iluminação, direcionamento, aquebrantamento, pedindo a Deus, mata a minha natureza ruim e me dá a tua natureza boa, tira aquilo que é ruim e me dá algo bom. Certamente Deus vai te ungir, Deus vai te capacitar, Deus vai ordenar dores espiritual na tua vida, e você vai sentir a presença do Eterno. Aonde você chegar, o Eterno vai te usar. Aonde você orar, o Eterno vai curar. Aonde você chegar, o Eterno vai te usar para servir aos outros com toda a inteireza de coração. Eu posso ouvir um amém? E muitas vezes nós nos perdemos em nós mesmos, nos perdemos nas nossas vaidades de pensamentos, nos perdemos nos nossos sentimentos contrários à vontade do Eterno, nos perdemos como achamos que nós somos, quando nós não somos nada. Somos coisa insignificante quando não estamos dirigidos pelo Espírito Santo. E nesta noite, eu pedi a Deus, Deus me usa para despertar a mim mesmo. Eu não gosto de falar, eu gosto de ministrar para mim. Me usa nesse tempo em que eu estou vivendo agora, este momento que eu não vivi, mas eu quero viver para agradar, para glorificar, para bendizer, para exaltar, para celebrar e para testemunhar que Jesus está vivo e nele também eu vivo e serei vivificado para adorar, para bendizer e exaltar o nome do Senhor. Alguém me disse um dia que crente não tem aposentadoria, eu acho que eu não vou ter, porque eu estou me sentindo um menino na presença de Deus, para querer melhorar a cada dia diante dele, porque eu tenho uma família para pastorear, eu tenho uma igreja que tem me acompanhado durante esses 25 anos. Eu ontem, quando ali estive na igreja Batista Ebenezer, que eu vi aquela festa tão linda que Val teve conosco, diácono, a irmã Lina, a irmã Marisete, eu vi tantas pessoas de várias igrejas, filhas dessa igreja. Eu me senti ainda mais encorajado em testemunhar, em pedir a Deus força e renovo para continuar fazendo o que é preciso para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, para cuidarmos uns dos outros. Meus amados irmãos, nós já falamos aqui, como vamos cuidar uns dos outros sem um amor perfeito, o ágape de Deus? Não há como eu cuidar dos outros sem amor. E é isso que estava acontecendo aqui. Não havia esse sentimento de amor perfeito, que Paulo, quando chega lá no capítulo 13, traz uma descrição e mostra a ele que eles não têm sentimento nenhum, e da forma que ele não estava cuidando nem deles mesmos, nem das famílias dele, que dirás da família de Deus. E quando Paulo faz
toda aquela colocação não vou fazer aqui, porque essa semana já foi feito de maneira extraordinária. Deus tem usado as pessoas aqui de maneira extraordinária. A irmã Sandra, a irmã Flávia hoje, não é? Já falou, já destrinchou sobre o corpo, que são dizendo assim, eu vou colocar aqui para não me perder. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito Santo é o mesmo. A diversidade de serviço, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de realização, mas Deus é quem opera em todos. A manifestação é concedida a cada um visando o fim proveitoso. E aí ele fala dos dons espirituais, ele fala da unidade orgânica da igreja, ele fala que é assim como o corpo nosso tem muitos membros e um depende um dos outros, nós dependemos do Espírito Santo e dependemos também da comunhão como igreja resgatada, salva, liberta pelo Senhor Jesus. Um dia nós estávamos separados, mas hoje nós somos filhos de um mesmo Pai, pertencemos ao mesmo Deus, e nós vamos morar no céu. Quem vai morar no céu, dá um brado de glória a Deus. E muitas vezes nós agimos como que aqueles que vão ficar na terra, falamos mal uns dos outros. O dom de língua que temos é de falar do outro. O pensamento que temos não é deidade, não é Deus completamente em nossa vida 24 horas por dia. São cada pensamentos horríveis. Nós temos os frutos do Espírito Santo, mas vivemos muitas vezes fazendo mais as coisas que desagrada. Vivemos na carne, e é impossível servir uns aos outros na carne, porque na carne nós estamos colocando o nosso corpo, que é santuário do Espírito Santo. Diga comigo, o meu corpo é santuário do Espírito Santo. Esse mesmo Paulo diz: não dê lugar ao diabo, não dê lugar à carne, não dê lugar a sentimentos mesquinhos. Você é santo, você é lavado, você é remido, você é de Deus. Ei, nós somos do eterno, e não podemos cuidar uns dos outros sem o amor. Aí quando chega lá no finalzinho, versículo 31, diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons. O amor é o dom supremo, e eu passo vos mostrar ainda um caminho de sobremodo excelente. Ainda que eu falasse, capítulo 13, versículo 1, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios da ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, ainda que eu entregue meu corpo, meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente,
não procura os seus próprios interesses, não exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. No amor, tudo sofre, no amor, tudo crê, no amor, tudo espera, no amor, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Sem amor, eu não consigo cuidar do meu irmão. Sem amor também você não consegue cuidar de mim. Eu estou ministrando isso lá dentro da sua casa. Deus, eu não. Deus está falando com você. A maioria das vezes, esse sentimento que é santo, que é puro, que é amável, que é de boa fama, não acontece em casa. E quando não acontece em casa, você traz o problema de casa para a igreja. E na igreja você também explode com os seus problemas. Mas eu lhe convido hoje a você cuidar de você mesmo, a você colocar-se na brecha com Deus, a você buscar o entendimento com Deus e permitir que o Espírito Santo sale você com esse dom maravilhoso de servir aos outros, servindo a você mesmo. Porque quando eu sirvo a você, Flávia, Deus cuida de mim. Quando eu sirvo a você, Guilherme, Deus cuida de mim. Quando a igreja cuida um dos outros, o Espírito Santo começa a fazer milagre no meio da igreja. E a igreja do Senhor, ela é renovada, inspirada, iluminada pelo Espírito Santo de Deus. E eu quero crer. E foi isso que eu pedi a Deus. Que Ele possa fazer em mim o que dantes já aconteceu. Eu me lembro, Carlos Alberto, da sua chegada aqui na igreja. Eu estava colocando o telhado. Eu estava sozinho com o mais Chico, e você, novo crente, cheio de gás, chegava do trabalho e vinha correndo para a igreja. Lá naquele lugar mesmo eu vi você confessando comigo: Senhor, nessa madrugada eu tive uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo. Mas pastor, aconteceu isso, aconteceu, me permita usar o seu testemunho, não para lhe rebaixar não, mas para lhe levantar. Nós precisamos erguer de onde nós estamos, voltarmos a ter sentimentos nobres e permitir que o amor de Deus nos alcance, ao ponto de nos entregarmos a Ele. Eu não consigo cuidar do meu irmão. Foi a mensagem de ontem. O cidadão ministrou só 15 minutos. Eu disse a ele: eu vou falar um dos tópicos lá na igreja, que falou forte no meu coração. Todos nós, ouvi isso pela manhã, todos nós, quando aceitamos a Jesus, recebemos dons espirituais. O primeiro dele é o selo. Agora você não é mais você não é mais aquele homem sem virtude, não tem paternidade espiritual. Você agora tem um pai, o seu pai é Deus, o seu irmão mais velho é Jesus. Você é batizado no Espírito Santo. Você recebeu de Deus agora dons espirituais. Você recebeu uma conta aberta. Você recebeu crédito de Deus para servir, para adorar, para bendizer, para exaltar.
Aí eu começo a mexer agora com você, quando você aceitou Jesus. Há uma vontade indelével no seu coração, quando vê alguém pregando. Eu mesmo tinha isso, Flávio. Eu fui novo crente, eu fui em uma, o que, meu Deus, foi um acampamento de carnaval. Aí eu vi o vice-moderador da igreja Batista de Valença, aquele homem botava os braços aqui e começava a ministrar. Eu disse: um dia, meu Deus, eu quero chegar aonde aquele homem está, eu quero ter a mesma vocação dele, eu quero. Tudo isso passa na vida de quando nós somos batizados no Espírito Santo, selado. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras humanas, mas vem do próprio Deus, que é a essência do amor, encarnado em Cristo Jesus, que deu esse testemunho por nós. Mas antes de ministrar nesse terceiro tópico, eu não posso cuidar do meu irmão sem me entregar na mão daquele que me elegeu. A minha vida está entregue nas mãos de Deus e na inspiração do Espírito Santo. Serei dirigido para dar testemunho que já foi dado por Ele lá na cruz do Calvário. Meus irmãos, nos últimos dias, Deus tem me levado a confrontar a mim mesmo e a igreja do Senhor, com todas as advertências da sua palavra, com todo o encorajamento da sua palavra, com o próprio testemunho de Jesus Cristo. Nós parecemos mais com fariseus, saduceus, escribas e muitos outros. A igreja há muitos. Não pode nada para os outros, talvez para mim possa. O meu olho está mais a criticar, a zombar, a falar, a olhar para o pé, a olhar para a roupa, a olhar para o cabelo, a olhar para qualquer coisa, do que olhar para Deus, servir a Deus e ajudar o próximo. E uma das coisas que terminamos a discutir essa semana, o texto narra que Jesus em nenhum momento expulsou demônio de fariseus, de saduceus, de escribas. Eu vou ficar aqui, para não. São religiosos. Mas o Espírito Santo ordena eu falar para você deixar a sua religiosidade e viver uma vida de cristão que vive para o Senhor, que adora a Ele e que serve a Ele em espírito e em verdade. Você recebe essa palavra? Ou ela está sendo muito dura e ninguém quer receber? Meus amados irmãos, com essa palavra foi que Jesus confrontou no começo do ministério. Eu nunca vi como pastor, há quase 17 anos como pastor, mas eu estou pastoreando desde que eu entrei na igreja. Eu tenho quase 34 anos de pastoreado. Uma campanha de alguém pedindo: Deus, eu quero que o Senhor, eu estou fazendo jejum de 30 dias, eu estou fazendo jejum de 15, de um dia, porque eu quero que o Senhor me dê o dom da misericórdia. Você recebeu a graça de Deus e a misericórdia de Deus.
E quando Jesus começa o ministério dele para testemunhar, tudo é testemunho, para ensinar, todo mundo esperava dele algo no seu primeiro discurso, todo diferenciado. Aí Jesus chega, sobe ao monte, todo mundo espera ouvir dele uma palavra, aquela palavra que traz fogo, aquela palavra que transforma, aquela palavra que traz, como nós vivemos nos nossos dias. Aí Jesus diz: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, porque verão a Deus. Bem-aventurados são aqueles, não vou para a bem-aventurança toda, vou ficar nessa misericórdia, porque o tempo está ali passando muito rápido. Bem-aventurados são aqueles que se preocupam em ter entendimento que não somos juiz, nós somos advogados, não somos promotores, somos advogados, somos salvos para servir uns aos outros, ajudar uns aos outros, nos entregar uns aos outros. Não podemos cuidar uns dos outros sem entrega. Nós cantamos, né? A minha vida eu entrego a Deus, pois o seu Filho se entregou por mim. Não importa o que for, me ajuda, meu Senhor, me ajuda, igreja, sobre terra ou mar, aonde Deus mandar, irei. Cantando, somos. Quando a prática chega, o testemunho desaparece. Eu não consigo cantar o hino 396, tudo a Cristo a te entrego, tudo sim por ti darei, resoluto, mas submisso, sempre, sempre. Mas nesta noite Deus convida você a se entregar. O meu corpo, ele é o santuário do Espírito Santo. O meu corpo é o santuário, o seu também é. A igreja é o corpo de Cristo. E quando nós fazemos a referência de Paulo, que é um membro do corpo, um cuida um dos outros, porque ele em si mesmo tem aquela compensação de entrega. Quantas vezes você que corre, eu vou falar aqui de Veronilton, que é atleta, ele está correndo, e muitas vezes ele sente um membro do corpo dele, está necessitado de algo, mas ele sente naquele mesmo momento que há um suprimento de outro órgão que supera e consegue ele fazer com que aquilo que está proposto na sua mente, no seu coração aconteça. Meus amados irmãos, todos nós fomos chamados para servir ao Senhor. Toda a igreja do Senhor é chamada para servir. O diaconato não é só para aqueles que são consagrados, porque a palavra diáconos significa chamado para servir, é escravo. Eu não mando em mim mesmo. Eu não posso em mim mesmo, e eu não sou em mim mesmo, mas quando eu entrego a minha vida a Deus, no Senhor eu sou, porque no Senhor também eu posso. E eu me lembro de Moisés, para que você não tenha entendimento. Quando Moisés foi chamado para servir ao Senhor e tirar o povo do Egito,
Moisés questionou: eu não tenho talento, eu não tenho dom, eu não sei falar, eu não sei nada. É como diz Paulo: ele não chamou os sábios, ele não chamou os entendidos, ele não chamou os nobres, ele não chamou aqueles que são qualificados, ele chamou você para que através do seu testemunho de vida você venha fazer diferença no lugar aonde você está, aonde você reside, aonde Deus quer te usar. Essa é a diferença. E Moisés botou tanta dificuldade. E depois ele faz um questionamento mais uma vez. E aí o próprio Eterno diz: diga que eu sou, te mandou. E significa que eu sou o Senhor que criou em si mesmo todas as coisas. Eu sou o Deus que sustento e governo em si mesmo todas as coisas. Eu sou o Deus que ordenei o meu filho a descer a esse sistema de mundo, a se fazer igual a vocês, viver no meio de vocês como filho de Maria, testemunhar no meio de vocês como filho de Maria, servir com toda a inteireza de coração como filho de Maria. Os milagres feitos por Jesus foi por intermédio do Espírito Santo, para que nesta noite você está aqui e trazendo esta palavra encorajadora, para que você dizer: eu não posso, você pode, porque você é filho de Deus e Deus lhe capacitou. E o Filho de Deus diz: se você tiver fé, farão obras maiores do que aquela que eu fiz. Aí quando eu vou lá para o Evangelho de Mateus, eu vou concluir. Mas antes eu vou mais uma vez falar com você, igreja, sem entrega, não acontece nada. Quando eu vinha voltando de lá, o Espírito Santo disse para mim: fala com eles, que se eu passasse 40 dias e 40 noites, jejuando e orando, e não tivesse a disposição de enfrentar o diabo, quando sair do momento de oração, eu fui tentado pelo diabo, como filho de Maria. Você é Deus. Você está cansado, você está com fome, transforma essa pedra em pão. Aí o Jesus de Nazaré disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você está cansado. O monte é alto. Lembra que Abraão, para subir nele, levou 3 dias, o jegue e Samuel? Samuel não, Isaac. Você pode se jogar, que os anjos te aparam. Você lembra o que foi que Jesus falou? Não tentarás o Senhor teu Deus. Mais uma vez, ele que não tem família, não tem nada, não tem nem onde morar na eternidade, porque até o inferno não é dele, o inferno é preparado para aqueles que desobedecem a Deus e aqueles que fazem a vontade do diabo. Nem o inferno é dele. Deus criou o inferno para os desobedientes e para Satanás, mas ele chega na frente daquele que pode tudo, é dono de tudo. Se você se prostrar e me adorar, eu te darei tudo. E Jesus, mais uma vez, somente adorar ao Eterno. Mas ainda, após aquele momento, me permita ainda lhe mostrar um outro fato. Da igreja que estava acolhida por Jesus, discípulos. Antes de Jesus passar 40 dias e 40 noites, Jesus foi se preparar, colocar-se na brecha com Deus. E disse a eles: ficai aqui. Aí deixou uma turma aqui mais embaixo, outra no meio, aqueles mais chegados mais perto. Enquanto Jesus estava se entregando, se doando. A Bíblia diz que naquele momento, e Jesus estava ali, que a oração de Jesus,
E aquele momento era tão difícil que o suor de Jesus era como sangue. Mas eles não entendiam nada. Talvez estivesse como eu hoje, como você está hoje. Porque a nossa vida, ela é baseada naquilo que está muito ligado a nós. Mensagem de domingo passado: feste, fuge. E você quer uma coisa, você quer que seja logo dado, aquilo que é mais próximo. Aí chega um pregador cheio aí você vai, é ali que eu vou estar, é aqui que eu quero ficar. Deus quer que você fique na brecha. Ei, Deus quer que nós venhamos ficar na brecha e esperar nele. Mas é tudo aquilo que Jesus fez foi para que naquele momento histórico da igreja, quando ele foi traído, quando ele foi massacrado, quando ele foi humilhado, e quando aqueles soldados chegaram lá para prender, ele diz: quem procurais? Eu sou Jesus a quem vocês procuram. Sabe o que foi que houve ali? Uma entrega. E através da entrega, ele foi levado ao Calvário, em obediência ao Pai, confortado. Talvez aqui eu digo confortado pelo Espírito, mas naquele momento havia uma ausência. Que ali na cruz do Calvário ele disse: Pai, a minha agonia, o meu sofrimento, a minha dor, a minha tristeza é que eu não ouço o Senhor não fala comigo. Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja a minha vontade, mas eu vim para cumprir a sua vontade. E a vontade de Deus é que Ele se entregasse por nós. Se entrega, não há condicionamento para que você possa cuidar do seu irmão. Nós precisamos nos entregar a Deus e servir aos nossos irmãos com toda a inteireza de coração, com esse dom do serviço que Deus ordenou. Aí nesta noite, se eu pudesse pedir, eu posso pedir sim, porque assim como ministrei, o grande eu sou está aqui, essa igreja é dele, nós somos filho dele. Eu quero nesta noite, Senhor, que o Senhor olhe lá para Isidoro, lá no canto, e Isidoro diga: olha, pastor, no ano que vem, eu como pedreiro, eu vou separar um dia para o serviço do Senhor, para que quando o Senhor precisar de fazer um conserto de uma casa de um irmão pobre, eu estarei ali. O meu nobre empresário, que é marceneiro: pastor, conte comigo. O irmão Roque, mesmo daquela, conte comigo. E outros irmãos, conte comigo. E as mulheres também, conte comigo. E nós possamos ter entendimento que nós em Deus somos maioria e vamos fazer a diferença. E eu quero desafiar a irmã Alessandra, que nós venhamos de novo botar todos os cartazes aqui. Eu quero desafiar que nós possamos renovar a nossa esperança e trazer também esses ensinamentos, porque esse ensinamento é de uma igreja prática, de uma igreja que quer viver, não segundo o movimento que nós estamos evidenciando, mas vamos viver segundo os dons espirituais, os frutos do Espírito Santo, que qualifica a igreja a viver os primórdios de Deus e fazer de tudo para que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Eu quero pedir ao Eterno que possa trazer esperança à minha vida, à minha família, à sua vida e a sua família, para cuidarmos uns dos outros. Precisamos colocar a nossa vida no altar. Precisamos nos render, precisamos
ter um espírito de adorador, precisamos adorar ao Senhor com toda a inteireza do nosso coração. O caminho mais próximo é a oração. Eu vou orar, mas eu vou buscar na palavra de Deus. Uma vida de rendição, de oração, de meditação na palavra, uma vida de santidade. Eu vou amar ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, e vou agradá-lo ao ponto de Ele se agradar de mim, para que eu possa fazer diferença na minha igreja, na minha família. A primeira coisa que vai acontecer na sua casa é a compreensão que Deus vai te dar na sua casa. Para cuidar uns dos outros, eu vou ter entendimento que eu vou me entregar. Eu quero desafiar você, esposa, que está vivendo um momento difícil com seu marido, a você se entregar, mesmo em tempos difíceis. Você vai jejuar, está convidado a jejuar comigo para trazer. Não quero, eu quero que você seja forte para suportar todos os intempéries da vida e dizer a Deus: olha, Senhor, aqui está a tua serva, cumpre em mim a tua palavra. O Senhor deixou escrito, e talvez se eu lhe casei, eu devo ter mencionado isso, que a mulher sábia, ela ouve o Espírito Santo, ela aplica as verdades da palavra no seu coração, e ela é obediente a Deus, e ela, como obediente a Deus, quando ela faz uma petição, eu vou até lhe dizer como é que você faz. A primeira é: eu não abro mão do meu matrimônio. A segunda é: o meu marido não é problema meu, é seu. Para os maridos, eu vou te dizer o que diz as Escrituras: bem-aventurado ou feliz é o homem que teme ao Senhor e anda no seu caminho, feliz será e tudo irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera. Ela não é mais problema seu. Entregue nas mãos de Deus. Sabe por que eu estou falando isso? Porque um dos tópicos ministrado aqui diz que no amor tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, tudo espera, e a esperança que Deus vai colocar no seu coração, que Ele é Deus e não muda. Ei! Além de não mudar, Ele não sofre variação, mas aprende a entregar e não toma. A única coisa que pode acontecer é que seu marido não se converter, você vai ficar viúva, porque Deus vela pela sua palavra para que se cumpra. A única coisa que vai acontecer, meu marido, é você ficar viúvo, porque a sua mulher não é problema seu, a sua obediência a Deus é que é problema seu. A sua obediência a Deus é que é problema seu, mulher. Agora, eu tenho que aplicar todas essas verdades das Escrituras no meu coração. Eu não vou entregar hoje, querendo que Deus faça isso amanhã, não. Porque na Bíblia está escrito que 40 anos passaram no deserto, andando de um lado para outro sem saber para onde ia, mas Deus estava no controle de tudo. Deus está no controle da igreja dele. E eu tenho certeza que
porque Deus está aqui. Está falando comigo e com você nesta noite. Nós precisamos cuidar um dos outros, mas não sabemos fazer isso de nós mesmos e dependemos do Espírito Santo para que assim seja feito. E eu quero, em nome de Jesus, que o Senhor nos batize com esse dom, o dom da misericórdia, o dom do serviço, para que nós possamos testemunhar do amor dele, em nome de Jesus. Fiquemos de pé. Eu quero orar por você. Poderia desafiá-los a vir aqui à frente, mas eu desejo que Deus faça algo na igreja toda nesta noite. E eu quero que você que ouviu esta palavra ministrada nesta noite possa se permitir a ser ensinado pelo Espírito Santo de Deus. Soberano Senhor, nosso Deus, aqui está a tua igreja, aqui está o teu filho, o teu ungido, aqui está os ministérios da tua igreja representados por alguns. A diretoria não está toda, mas representada por alguns membros e congregados. E nós queremos pedir ao Senhor agora, em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar a falar ainda no restante desse mês, trazendo a alegria, a esperança, nos oportunizando a aplicar tudo aquilo que Deus tem falado conosco nestes dias, e que nós possamos, meu Deus, permitir que o Espírito Santo de Deus alargue o espaço no meu coração e no coração da igreja. Aonde houver tristeza, que o Senhor preencha com o fruto do Espírito Santo chamado alegria. Aonde houver angústia, que o Senhor arranque a angústia e promova a paz e shalom. Aonde houver desespero, que o Senhor traga iluminação e direcionamento, para que a vida que agora está infrutífera possa tornar frutífera por aquele que está no comando de todas as coisas, o eterno Deus. Deus faz isso por intermédio de Jesus Cristo, que agora está assentado à direita do Senhor, e pelo Espírito Santo que mora dentro de nós. Nós queremos nesta noite, Senhor, dizer que a nossa mente, se você quiser dizer comigo, vamos fazer esse tratado, diga comigo: Senhor Deus Espírito Santo, a minha mente, ela é tua, o meu coração, ele é teu, e meu corpo é o santuário do teu Espírito Santo, e eu não tenho reserva para o teu Espírito. Por isso me batiza com os melhores dons, porque eu quero te adorar, eu quero te servir, eu quero glorificar, eu quero exaltar, eu quero bendizer o teu nome, Jesus Cristo de Nazaré. Recebe a nossa oração, recebe a nossa vida, em nome de Jesus. Se você quiser aplaudir, você pode aplaudir ao Senhor, porque a Ele, o nosso Deus, toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exultação é dEle, é para Ele, em nome de Jesus. Assentai-vos, que eu tenho uma boa notícia. No dia 19
vai estar aqui o dia inteiro, o pastor Rogério, aquele jovem talentoso, pastor, psicólogo, professor, e ele vai estar confirmado já, falando sobre as emoções, tratando o nosso tema, vai se voltar para isso, é um dia todo. E eu quero convidar você, o cartaz vai começar a rodar logo essa semana, mas eu quero que nós tenhamos um final de ano assim todo compactado com a palavra, e não é conectado, aliás é a palavra conectada com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, e que você possa trazer a sua família, fechar esse ano com chave de ouro, porque nós vamos começar um ano debaixo da graça do Senhor. Que Deus em Cristo abençoe a todos nós. Após a oração silenciosa, estamos saindo.